aos Romanos 8, 27, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Mas aqui fala, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Mas eu quero me ater a essa primeira parte. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Na minha versão diz: aquele que sonda o coração sabe qual é a intenção. Você pode repetir comigo: intenção. Vira para o seu irmão ao lado e fala: intenção. Você sabe o que é intenção? Jeremias 17, no versículo 9 e 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você pode se assentar, amém? Em Romanos, quando ele fala sobre intenção, em algumas traduções fala mente, o significado na tradução original, ele se remete a verdadeiramente o que se tem em mente, a um propósito, né? O Senhor, ele conhece a intenção do coração, ou seja, ele sabe qual é o propósito, qual é o pensamento, a intenção, né? A palavra mesmo já se revela de cada coração. Ou seja, eu posso olhar para o Joelmo, eu posso olhar para a Aline, eu posso olhar para a Lídia e tentar gerar algumas suposições a respeito dele. Há pessoas que são muito expressivas, né? Eu não sei quem aqui é expressivo. Quando num olhar você já imagina, principalmente quando você conhece e convive. Você se olha e já sabe, né, o que a pessoa está pensando. Mas por mais que os seus olhos vejam, não é uma capacidade nossa. A gente pode se conhecer e aprender a se conhecer, como marido e mulher, que anos de convívio vai gerar o quê? Conhecimento. Você vai entender o que o outro está pensando, você vai, às vezes, entender o comportamento do outro, mas muitas vezes somos surpreendidos, porque não é da nossa forma. Mas por quê? Porque a gente não tem essa capacidade, sabe, de ir a fundo. Por mais que você olhe uma pessoa e faça um julgamento, e aí a gente vive um período onde as grandes redes mostram isso, tantos perfis sendo traçados, tantas coisas sendo mostradas à sua maneira, quando na verdade o que se passa por dentro, eu e você não temos a capacidade, nem o algoritmo tem essa capacidade. Porque por mais que você pense uma coisa e a internet te dê lá, já viu quando você pensa uma coisa, pesquisa um nome, começa a aparecer um monte de propaganda, um monte de coisa por você, ali de alguma forma você revelou o que você queria. Não porque ele lê o seu pensamento, não porque ele entende o que você está pensando, mas ele segue um desejo, uma busca a partir de uma palavra. Mas a Bíblia fala algo muito mais profundo, de alguém que sonda e conhece, de alguém que conhece as nossas intenções. E isso é muito interessante, porque intenções vão além de vontades. Intenções vão além de intenções. Você pode ter intenção, mas se só for uma intenção, não vai valer de nada. Mas a palavra de Deus diz que ele conhece. Em Jeremias, ele vai falar que o nosso coração, esse mesmo coração, que muitas vezes vive por intenções, há vontades, há desejos, ele é enganoso. Ele é enganoso, né? Mas quando ele fala que esquadrinha os nossos corações, ele fala de examinar detalhadamente. Ele fala de examinar exatamente, eu esquadrinho o coração e provo os pensamentos para dar segundo os seus caminhos, segundo o fruto das vossas ações. E eu queria refletir contigo que quando ele fala dar segundo o fruto não é algo que se nasce de um dia para o outro. Fruto tem um tempo, ou seja, as nossas intenções, as nossas ações, sabe, os nossos interesses, o Senhor, Ele nos dá ao tempo. Então, colhemos através daquilo em que planejamos, através daquilo que intencionamos, através daquilo que queremos ou nos inclinamos a fazer.
Então, ele conhece o coração, sabe que é enganoso, mas ele consegue esquadrinhar os nossos caminhos e entender que há algo bom, que há um propósito, que há algo muito maior, e sobre isso ele nos dá. Mas eu não quero me ater sobre isso. Louvado seja Deus. A Bíblia, ele fala algo a respeito não do pecado ímpio, do perverso, do não crente. Está falando para mim e para você. Salvo pecador, salvo batizado, crente, líder, não líder, com cargo, sem cargo, carne, humano. Ele vai falar, ele fala sobre sondar coração, fala sobre coração enganoso, fala sobre intenção, mas ele não está falando comparando o santo ao pecador, ele está falando de mim, de você. Porque isso é a respeito da nossa natureza. A nossa natureza é enganosa. A nossa natureza é pecadora. Pamela, você está aqui me chamando, eu luto todos os dias para vencer. Amém. Que você entendeu isso. Esse é o caminho, é lutar todos os dias. Mas a nossa natureza é enganosa. Isso demonstra que eu não posso confiar em mim mesmo. Eu preciso ter muito mais do que uma intenção, uma ação em vencer isso todos os dias. Louvado seja Deus. E eu iria falar hoje sobre um outro tema que eu já venho há muito tempo meditando, porque alguns insights, eu vou olhando algumas coisas de maneira intencional, Deus fala comigo, eu pego o celular e vou lá e anoto. E eu iria falar de um outro tema, mas na sexta-feira eu tive a oportunidade de participar de um evento a trabalho, de ensino, de treinamento, e eu assisti uma palestra sobre aprendizagem, e uma frase me mexeu muito comigo, porque... só para você entender o contexto, ela falava sobre a importância do aprendizado, o conceito do lifelong learning, quase que não sai o inglês, mas ele quer dizer o aprendizado contínuo, ou seja, na vida a gente aprende continuamente, você nunca deixa de aprender, e isso é um conceito muito importante para você levar para a sua vida, mas aqui não é um movimento, é o culto de domingo de manhã, a gente fala disso mais na frente, mas dentro desse contexto ela diz o seguinte, a palestrante dizia o seguinte, que o aprendizado para acontecer, principalmente quando a gente fala de adultos, porque uma coisa é a criança que aprende naturalmente, ela vai repetindo ações, ela vai vendo, né? É natural, tanto é que existe áreas de estudos diferentes para o ensino infantil e para o ensino de adulto, que é a pedagogia e a andragogia, né? Um ensina a criança, outro adulto, porque o adulto aprende de forma diferente. E ela falava o seguinte, para haver, muito se fala, muita informação, você tem que ser, você tem que saber, você tem que fazer. E ela dizia o seguinte, ela disse a seguinte frase, que a aprendizagem, para acontecer, ela precisa haver intenção. Você só aprende se você tiver intenção. A aprendizagem sem intenção é apenas consumo de conteúdo. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, legal isso. Porque a gente vive uma era onde muito conteúdo é liberado, muita informação é liberada durante todo o tempo. E ela mostrava dados de quanto era liberado de coisas há 10 anos atrás e o quanto que é hoje. Milhares e milhares de vezes mais do que a gente tem de troca de informação. E estamos expostos a isso. E eu fiquei pensando, e eu não vou falar sobre aprendizagem, mas eu vou falar um pouco sobre conhecer Deus e sobre a nossa intenção, sabe, em servir a Deus. Mas eu fiquei pensando e meditando, falei, meu Deus, a gente é assim, tudo na nossa vida. A gente precisa saber diferenciar, agir, fazer com intenção. Na vida com Deus precisa haver intenção, porque se não houver intenção, e eu fiquei pensando como tem sido a nossa vida com Deus, num mundo tão agitado, num mundo cheio de informações, num mundo cheio de ofertas, sabe? E na prática você consegue ver isso. Todo mundo aqui navega na internet? Todo mundo? Faz assim com a sua mão. Todo mundo. A minha avó posta no Facebook, manda mensagem no grupo da família, que eu fico assim, meu Deus, foi ela que escreveu isso, né, Lídia? Eu fico assim, não é possível, alguém está escrevendo para ela. Porque a gente vai evoluindo e vai acompanhando, não tem pecado nenhum nisso, irmãos. Muito pelo contrário, a gente pode usar em nosso favor. Mas o que eu quero dizer é que nessa era de muitas informações, de muitos impulsos, muitos estímulos, sabe, a gente precisa se preocupar com verdadeiramente focar naquilo que importa. E dentro do servir a Deus, se a gente parar para pensar, eu fiquei pensando, se a gente tem sido
tem tido intenção em conhecer a Deus, ou se temos apenas sido consumistas de um conteúdo da Bíblia, ou de um conteúdo liberado sobre um altar, ou até mesmo daqueles que acham que o Instagram e o YouTube é a igreja, sobre um conteúdo liberado todos os dias, a toda hora. É muita ideia, é muito método, é muita forma. Eu te ensino, eu te ajudo. É a fórmula do dinheiro. Te ensino a ser, te ensino, te ajudo a ajudar, né? São palavras mágicas que parecem vir trazer a solução, quando na verdade a gente vai esquecendo de princípios básicos. Porque muito mais do que querer, do que ter vontade de, é ter intenção em. E qual tem sido a nossa intenção no servir a Deus? Qual tem sido o nosso posicionamento, sabe, nesse estágio de vida a qual estamos nesse momento com Deus? O Evangelho, ele está tão liberado, tão disponível, que eu chamo até de acesso liberado, né? E é engraçado, quando eu escrevi acesso liberado, eu fiquei lembrando da graça. O sacrifício de Jesus, ele foi intencional a salvação. Tudo que Jesus fez, toda a vida que ele levou, toda a forma como a Bíblia mostra, em tudo há um propósito, há uma intenção, e essa intenção é única, é o céu. A intenção é a eternidade, e a intenção, como a Bíblia fala, é que nenhum de nós se perca. E tudo que Deus faz é na intenção de salvar, na intenção de resgatar, na intenção de trazer de volta, na intenção de transformar e colocar na direção do propósito. E Ele não muda. Mas o que acontece é que vivemos dias onde precisa haver cuidado da nossa parte, porque senão a gente se perde. É tantas ofertas, é tantas coisas, que quando você vai ver, você já não sabe mais para onde está indo. Os dias estão tão acelerados, confusos. E o Evangelho, que originalmente quer dizer boa nova, tem sido mostrado de forma velha. Muitos têm apresentado um Evangelho como velho, e quando algo é velho, naturalmente a gente tem o quê? A gente quer criar um novo, não é verdade? Quando você cansa de uma coisa, você quer outra. Se a gente for ver, estão transformando o Evangelho assim. Tem se apresentado o Evangelho de Jesus como se fosse algo velho, trazendo ofertas de um novo, que vai para muito longe daquilo que Jesus deixou, daquilo que Jesus nos orientou. Porque a intenção talvez seja agradar, ou se enquadrar, ou se adequar à vida que convém aos dias de hoje. Mas a gente sabe que o Evangelho não é sobre o que nos convém. O Evangelho não é sobre o que me é confortável, o que me é favorável. O Evangelho é um só. A intenção de Deus continua a mesma: salvar a nossa vida, resgatar. Sabe, o sacrifício de Jesus não foi em vão. E a Bíblia fala sobre que chegar ao céu não é fácil. Ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E a gente vai seguindo e enveredando por caminhos que muitas vezes são tortuosos e nem percebemos, por conta, sabe, do tamanho, da quantidade de ofertas que recebemos. Temos transformado a boa nova em algo velho, que precisa ser renovado, onde vai se dando lugares a ideias e posicionamentos, que transforma a graça de Jesus numa graça barata. Uma graça que foi muito cara, porque foi paga com preço de sangue de alguém que teve intenção até o fim, e não desistiu, e Ele continua tendo intenção ao meu e ao seu respeito. Você pode dizer glórias a Deus? Você pode dizer para você mesmo: Ele tem intenção. Ele tem intenção a meu respeito. Isso não mudou. A sua intenção hoje talvez esteja desviada, ou talvez esteja aí ofuscada, meio embaçada, mas o Senhor nos trouxe essa manhã para refletir que precisa haver foco, precisa haver intenção do nosso coração para tocar o coração de Deus. E intenção, meu irmão, não é revelada no joelho dobrado. Eu falo de aparência, tá?
Você vai dobrar o teu joelho com intenção e o céu vai responder. Não estou aqui menosprezando nunca, porque é de joelho que a gente vence as nossas guerras. Mas eu não falo de dobrar o joelho, eu falo do mundo onde parecer ser tem sido muito mais valioso do que o ser. Onde a gente precisa mostrar o que é todo o tempo e se desgastando na frustração de saber que não é. Porque a gente busca mostrar ser, mas quando na verdade a Bíblia diz que Ele é aquele que sonda e conhece o coração, e Ele conhece a intenção do coração, examina o coração e sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, o Espírito Santo intercede por nós. Intercede por nós. Louvado seja Deus. E eu quero falar um pouco mais a fundo a respeito das nossas intenções. As nossas intenções, elas vão definir se nós temos sido aqueles que buscam, como Oséias fala, conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Se temos vivido uma vida com Deus de conhecer e prosseguir em conhecer, ou se temos sido apenas consumidores de conteúdo. E quando fala-se conteúdo, lê-se bênçãos, distrações, passatempo. Sabe aquela coisa? Eu não sei quantos já ouviram o termo. Eu faço por osmose, eu aprendo por osmose. Não sei quantos já ouviram isso. E aí eu estava até conversando lá em casa. A osmose, ela é e eu não vou explicar a fundo, tá? Mas é só para que você entenda o termo, já que eu falei. Acontece, né? Uma ação biológica, né, dentro da célula, onde tamanha pressão vai impulsionando, de uma vai passando para outra naturalmente, ou seja, é um processo que acontece natural, sem esforço. E quando a gente fala de fazer algo por osmose, ou aprender por osmose, está dizendo que eu já faço naturalmente sem perceber, e muitas vezes as nossas ações passam a ser assim. Sabe o famoso ligado no automático? E incrivelmente isso acontece também na nossa vida com Deus. A gente passa a vir à igreja no automático, a gente passa a ter um nome num ministério no automático, a gente participa de um grupo no automático, e a gente, quando menos percebe, estamos vivendo o evangelho no automático. Viver no automático é diferente de deixar Jesus ser o piloto. Ele não quer que a gente viva uma vida, uma trajetória onde está ligado no automático, mas sim onde a gente senta e deixa Ele sentar na cadeira e dirigir as nossas vidas. E a gente vai por confiança, entendendo que o dono do futuro é o único que sabe o caminho para te levar até Ele. A palavra intenção, ela fala que ela significa aquilo que se pretende fazer, propósito, plano, ideia. Intencionalidade quer dizer o caráter de um ato ou estado de consciência adaptado a uma intenção, a um projeto. E ser intencional, algo intencional é aquilo que é feito de propósito, por querer. E quando a gente vê a falar sobre intenção na Bíblia, a Bíblia diz que a intenção do diabo é qual? Aí a gente vai falar do inimigo das nossas almas. Há muitas intenções demonstradas, mas falando, há duas que vão definir as nossas vidas. Há uma intenção do inferno, mas há uma intenção de Deus. E eu preciso me posicionar hoje. Aonde está a minha intenção é aonde eu vou chegar. A Bíblia fala que a intenção do diabo é o quê? Matar. Não ouvi. Matar. Todo mundo sabe de cor. Essa é a intenção dele. E você consegue perceber que tudo que é feito nessa terra, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, e tudo que acontece, todas as aberrações, muitas vezes até as circunstâncias a qual a nossa vida é colocada, as lutas que a gente enfrenta quando decide se posicionar intencionalmente em favor das coisas de Deus, você percebe o quanto tudo que o diabo faz, você consegue ver a intenção dele sendo colocada? E ver a importância de se agir com intenção e não se agir no automático. Há uma intenção do inferno em destruir os planos de Deus. Mas a Bíblia diz que ele diz: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E a intenção de Deus, ela não muda. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele trabalha em favor da minha e da sua vida. E ele luta desde a eternidade, desde o princípio. A Bíblia mostra a criação. A Bíblia mostra a forma como fomos criados. A Bíblia mostra que o cair do homem, o pecado entrando, mas
mostra um Deus que não desistiu um minuto sequer de trazer resgate a essa humanidade, que a gente chama de perdida, mas Ele nos olha como salvo. Porque a intenção dele não é a perdição, é a salvação. E Deus, Ele trabalha em favor da salvação. Ele trabalha em favor da minha e da sua vida para que esse propósito se cumpra. Ainda que muitas vezes estamos sendo distraídos e levados para longe. O Senhor tem trabalhado. Ele não desistiu. A intenção de Deus não mudou a teu respeito. A intenção de Deus não mudou a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério. A tua intenção pode ter mudado, o teu pensamento pode estar vagando por outros cantos, mas Ele te diz nessa manhã: eu sei que pensamentos eu tenho sobre você. E Ele continua te dizendo: eu continuo tendo pensamentos de paz, para te dar o fim que você espera. Ou seja, qual a sua intenção no fim? Eu estou aqui para te dar o fim que espera. Mas há intenções no seu coração a respeito da eternidade. Precisa haver nos nossos corações. Buscamos vencer, buscamos sucesso em todas as áreas da nossa vida, e eu recebo isso todos os dias. Se alguém falar vai ser abençoado, eu recebo. Né? No outro dia nós falávamos, o pastor Júnior falou aqui sobre jogar óleo ungido no terreno, e a gente começou a brincar. Ontem eu cheguei numa loja, tinha um carro lá com um laço. Aí eu falei: Jesus, como é que eu vou tocar naquele negócio ali e falar, eu recebo? E a intenção do coração, ela faz muito mais, ela nos leva muito além do que a gente possa imaginar. E intenção não é aquilo que você mostra, intenção não é aquilo que você diz, intenção não é aquilo que você quer ou você tem vontade. Intenção sem ação não tem valor nenhum. Louvado seja Deus. A intenção de Cristo é nos dar vida e vida em abundância. E só vive abundância quando há intenção nele. Você pode olhar para dentro de você e ver que há intenções a respeito dele? A intenção de Deus desde o princípio foi nos resgatar, e podemos aprender com Ele, podemos aprender na palavra de Deus, que tudo onde há intenção, há resposta, aonde há intenção, há transformação, aonde há intenção, a gente chega ao propósito, ao objetivo. Não é de qualquer jeito. E a primeira coisa que eu queria falar, e eu vou trazer alguns exemplos, eu não vou tentar ler o menos possível, mas tem muitas referências aqui anotadas, para que a gente consiga entender. Você pode colocar aí na tela 1 Samuel 15, 18, 22. Cuidado com as nossas intenções. Há uma máxima por aí que diz que de boa intenção o inferno está, não é verdade? E a gente usa até para desconfiar de tudo. Mas cuidado. E aí eu quero falar exatamente empregado dentro da nossa vida com Deus, tá? Queria que você colocasse aqui, refletisse e pensasse como tem sido a sua caminhada com Deus. Qual tem sido as suas intenções e as suas ações, aonde a sua força está sendo colocada, aonde as suas decisões estão sendo empregadas, o caminho que você está seguindo, para onde você está indo, aonde você quer chegar. Através de intenção. Você precisa ser intencional no servir ao Senhor. E ser intencional não é ser interesseiro, é ter intenção em viver o propósito, é ter intenção em agradar o coração de Deus, é ter intenção na eternidade. 1 Samuel 15, 18. Enviou o Senhor este caminho e disse, o profeta falando para Samuel, falando para Saul. Tá? O rei Saul: vai e destrói totalmente estes pecadores, amalequitas, que peleja contra eles até que o aniquiles, porque pois não destes ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros.
Aqui a palavra de Deus fala, Deus dá uma direção a Saul para que destrua tudo que precisa ser destruído, não traga nada, nenhum despojo. Mas ele resolve trazer, sabe, aquilo que era de interesse, carregar. E quando Deus usa o profeta para o confrontar a respeito daquela ação, ele diz o seguinte: mas eu trouxe, o povo juntou o que era de melhor para oferecer como sacrifício. Ou seja, vamos fazer isso aqui, que é legal, é bom, e aí a gente oferece e agrada o Senhor. Meus irmãos, aqui a gente vê a respeito da intenção de um coração de um homem. Muitas vezes a gente age, a gente toma atitudes na nossa vida, a qual Deus não está, a qual Deus já falou que não é para ser feita, a qual Deus já falou para não ir, a qual Deus já falou para não fazer, a qual Deus já falou para deixar para trás, a qual Deus já falou para largar, para anular da tua vida. E você continua carregando e ainda usa a intenção de dizer que é para adorá-lo. Quantas vezes usamos desculpas em continuar permanecendo, caminhando com Jesus, trazendo conosco coisas, ou tendo atitudes que Deus já falou que não condiz, mas com a desculpa que é bênção. Ou tentando buscar, ou encontrar beleza em coisas que Deus já falou que não cabe mais na nossa vida. Cuidado com as suas intenções, cuidado com as nossas intenções. E aí Deus, ele traz uma revelação tão linda, quando que é para a nossa vida, como sabedoria, para a nossa caminhada. Porventura Deus tem mais prazer em ofertas do que obediência. Meu irmão, que o teu coração e o meu coração hoje tenha muito mais intenção em obedecer do que agradar. O Senhor nos chama a atenção. Se o que você tem buscado é obedecer ou agradar. E o agradar, muitas vezes, na figura de, ou no pensamento, ou na ideia, ou na fantasia, por que não dizer? Porque aqui ele até fantasiou um negócio, né? Para explicar algo que Deus simplesmente disse não. Meus irmãos, é tempo da gente parar de perder tempo com fantasias ou ideias que nos levam para longe do propósito de Deus. Quando Deus já falou não, deixa para trás e segue adiante. Que os nossos corações estejam intencionados a obedecer muito mais do que oferecer sacrifícios. Sacrifícios esses que a gente faz e não sabe nem porquê, seja para agradar o outro, seja para fazer a vontade do outro, seja para mostrar que é não sendo. Quando a Bíblia fala que ele é aquele que conhece a intenção do coração, e também fala que enganoso é o coração do homem. Cuidado, fala para o teu irmão, cuidado. Cuidado. 2 Samuel 12, do 1 ao 9, você não precisa abrir. 12, do 1 ao 9, o Senhor envia Natã também ao rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, a menina dos olhos de Deus, alguém com uma história fantástica, um chamado incrível, alguém que Deus escolheu e havia uma intenção tão perfeita, tão nobre de Deus a respeito de Davi, esse Davi. E por que não acontece conosco? E eu quero te dizer, a intenção de Deus não mudou a respeito dele. Mas olha o que acontece com Davi aqui. O Senhor envia Natã, um profeta, a Davi e diz: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criá-la. E ela havia crescido com ele e seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, aí o inocente do Davi, não é possível, gente. Mas para que você perceba como as nossas intenções muitas vezes nos traem. Como as nossas intenções, a Bíblia fala que o coração é enganoso. Pamela, o meu não é. É. Por isso que a Bíblia fala que a gente não tem que confiar em nós mesmos. A gente precisa buscar cada dia mais, sabe, a vontade, viver um coração segundo o coração de Deus, buscando a direção dele. E olha o que Davi faz. Davi se enche de furor. No versículo 5, se acendeu de maneira contra aquele homem, disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso.
Ó. E pela cordeira tornará dada quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: tu és esse homem. Falar igual o Bernardo: ai, toma. Mas quantos de nós nos colocamos muitas vezes diante de Davi? Você ouve uma história e diz: meu Deus, que absurdo. Mas se você não vigiar, daqui a pouco é você que está fazendo. A gente julga o outro. E quando eu pensava sobre isso, eu pensava sobre a manhã de Santa Ceia. Quando a gente sempre lê aquela palavra, quando Deus nos orienta, o dia de Santa Ceia é dia de renovação, de aliança, renovo de comunhão. E se nós não tivéssemos todos os dias renovar essa aliança, se nós não tivéssemos todos os dias coisas a rever, intenções a rever dentro de nós, o Senhor não escreveria: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine as suas intenções. Qual tem sido a sua intenção? Davi, ele foi tão direto. Sabe o que Davi fez, irmãos? Resumindo aqui para quem não sabe. Davi, ele tinha um homem de confiança, Urias, o chefe da guarda. Ele era o rei, ele tinha o cara lá à frente da guarda, talvez uma das posições mais importantes, à frente do exército. Só que um dia, perdido, vagando, sei lá o que ele estava fazendo, à toa, de mente vazia, ou estava no Instagram passando, estou brincando. Naquela época não tinha isso, mas fazendo coisas improdutivas, ele olha e avista uma linda mulher da sua janela. E essa mulher nada mais era do que a esposa de Urias, esse homem. E a Bíblia diz que Davi deseja aquela mulher. E ele deseja tanto que a intenção do coração dele foi tão a fundo no pecado, que a Bíblia diz que ele usa do seu poder. E aí o que ele faz? Ele pega e bota Urias na frente das batalhas mais terríveis, para que Urias fosse morto e ele ficasse com a sua mulher. Oh, que coisa horrível. A nossa intenção muitas vezes é enganosa. Esse era o homem segundo o coração de Deus. Por que eu estou falando isso? Não estou aqui para julgar ninguém, não estou querendo te dizer que eu e você temos um coração que tende à carne, que tende ao pecado, que muitas vezes ofertas vêm, desejos vêm, oportunidades se abrem, que faz com que as nossas intenções mudem de um dia para o outro. E quando a gente vai ver, a gente está perdido, longe daquilo que é o propósito de Deus. Mas eu quero te lembrar de um Deus que havia intenção a respeito de Davi e que há intenção a respeito de mim e de você. É tamanha a intenção de Deus que ele usa um profeta para trazer essa revelação, confrontar. Um soco na cara de Davi, mas não era um soco para derrubar, era um soco para dizer assim: acorda, meu filho, porque eu tenho um propósito na tua vida e o que você fez está errado. Mas em momento nenhum Deus fala assim: eu vou te matar, tu vai morrer. Não! Deus usa o profeta para trazer revelações da verdade a Davi. E a Bíblia mostra que através desse acontecimento, Davi, ele tem entendimento que as suas intenções deveriam ser mudadas, o seu caminho consertado. E Davi escreve um dos salmos mais lindos, onde ele diz: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração. Tu esquadrinhas os meus pensamentos, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces. Olha, meus irmãos, é esse Deus que conhece intenções lindas e infinitas a nosso respeito. Um Deus de propósito, um Deus que luta e vive a nossa vida em favor de que vivamos esse propósito. É nesse Deus que devemos buscar todos os dias refúgio, conserto, direção, transformação e arrependimento. Entenda-se arrependimento não como somente intenção, mas como uma ação. Porque olhar algo que você fez e reconhecer que é errado e não fazer nada para mudar, não adianta de nada. E Davi, ele teve a sua vida consertada. Cuidado com as suas intenções. Cuidado como você tem vivido a sua caminhada de conhecer Deus. Como você tem caminhado? Você conhece Deus? Faz essa pergunta para você. Você conhece Deus? Você pode virar para o seu irmão e falar: você conhece Deus?
Você anda com Deus, você caminha com Deus. A Bíblia fala que dos discípulos eu não vou abrir, mas vou resumir. Lucas 24 fala que Jesus é crucificado. E 2 dos discípulos, a Bíblia chama de discípulos, homens que andavam, acompanhavam, viam os milagres, seguiam Jesus. Ele volta num caminho chamado Caminho de Emaús, frustrados. Porque aquele que se dizia ser o Messias, a qual eles estavam seguindo, morreu da forma que eles não esperavam. E a Bíblia diz que Jesus se revela a eles e eles não o reconhecem. E ainda reclama que o Messias que eles acreditavam que aconteceria de um jeito, aconteceu de outro. O coração havia frustração. A Bíblia fala que eles eram discípulos, ou seja, eles deviam andar atrás de Jesus lá, vendo tudo que era milagre que Jesus estava fazendo, estavam eles lá junto. Meu irmão, o que isso revela? Porque não é simplesmente andar atrás de milagre, não é simplesmente caminhar e sentar no banco de uma igreja. Aqueles homens caminharam e andaram por onde Jesus andava, mas quando a palavra aconteceu, se cumpriu, aonde esse Jesus que havia intenção de se entregar e morrer em favor das nossas vidas, quando a palavra se cumpre, o coração deles se frustra, sabe por quê? Porque eles não conheciam Jesus. E quantos de nós temos intenção de conhecer e não conhecemos? Quantos de nós achamos que seguimos, mas não o seguimos? E eu não estou aqui numa palavra de acusação, mas uma palavra de reflexão para que a nossa vida com Deus seja muito mais profunda do que alguém que acha que ver milagre é o suficiente. Mas glórias a Deus, porque esse mesmo Jesus aparece esse homem, e através do momento de comunhão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem quem o é. Meu irmão, intenção somente de se relacionar com Deus é diferente de se assentar à mesa para o conhecer e se alimentar daquilo que Ele tem para te oferecer. O Senhor nos convida a transformar a intenção de conhecer em ação de comunhão e busca por essa presença, busca por revelação, busca por aquilo que Ele tem a nos ensinar, que Ele tem a nos mostrar. Eu dizia ali dentro, sabe, as nossas lutas, muitas vezes, muitas não, elas são necessárias para que a gente aprenda a lidar com muitas coisas. Deus não vai nos livrar delas. Mas a gente precisa ter intenção no coração em permanecer, em seguir, em acreditar que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além e continuar e prosseguir nessa caminhada, entendendo que os momentos e as circunstâncias são só coisas que nos fazem aprender. Meu irmão, não é aprender do momento, não é apenas olhar e concordar, é viver a realidade de passar com Ele e chegar do outro lado de pé, vivo, entendendo que Ele permaneceu contigo e te levou ao seu destino. Onde há intenção, há compromisso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a Bíblia fala que Jesus está atendendo a multidão. Percebe como havia intenção no coração de Jesus, o homem chamado de Jesus. Havia um propósito dele estar nessa terra. Mas Jesus nos mostra que a vida que Ele decidiu, a vida que Ele veio a viver, era uma vida para cumprir o propósito do Pai. E o comportamento e as atitudes de Jesus nos mostram como é necessário haver intenção nessa caminhada, como é necessário haver intenção em servir a Deus, porque Jesus ele tinha um propósito, sabe, de trazer salvação à humanidade. E todas as atitudes de Jesus a gente observa que elas eram feitas com intenção e as nossas atitudes não podem ser diferentes. A Bíblia fala que certa vez esse Jesus ele está atendendo uma multidão e aparece a mãe e os irmãos. E alguém fala: Jesus, a sua mãe e seu irmão estão ali. Ou seja, vem aqui, dá atenção para os seus. Ele falou: quem é minha mãe e meus irmãos? Se não são vocês que me seguem e estão comigo. Eu aprendo que o compromisso com o propósito é muito maior do que as nossas relações. Eu aprendo que a intenção, precisa haver intenção no servir, precisa haver compromisso no servir a Deus, porque senão a gente troca por qualquer oferta, por qualquer almoço, por qualquer passeio, quando na verdade Deus está nos chamando a estar.
Deus está nos chamando a ser. O compromisso, ele precisa ser maior do que os laços. Senão, a intenção é diferente. Neemias, a Bíblia fala que Neemias, Deus coloca um propósito no coração de Neemias, através da dor de ver a sua cidade sendo destruída, os muros destruídos, e ele faz todo o movimento em direção a viver o propósito, que era a reconstrução dos muros. Ele movimenta todo mundo, e diz a Bíblia, que tentam tirar a atenção dele. Vem aqui, vamos fazer os inimigos, manda chamar Neemias, desce para a gente ter comunhão. Na verdade, aquilo era uma maneira de tentar distrair Neemias de continuar no propósito. Diz a palavra de Deus em Neemias, capítulo 6, que seus inimigos mandam chamar a fim de fazer uma comunhão, ou seja, de o distrair de alguma forma. E Neemias manda dizer assim: estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Quantas vezes as nossas ofertas, as ofertas que recebemos, convites que recebemos, quantas vezes, as oportunidades que nos aparecem na vida, mudam as nossas intenções diante de Deus? Se Deus te chamou a viver um propósito, meu irmão, se agarre a Ele e tira tudo aquilo que pode te distrair. Decida ter intenção, a ser intencional. Decida ser intencional no seu compromisso com Cristo. Onde há intenção, há atitude. Se você tem intenção em viver um propósito, se você tem intenção em ser alguém, se você tem intenção em servir, se você tem intenção em mudar a vida de pessoas, se você tem intenção em dizer eis-me aqui, muito mais do que eis-me aqui, as suas atitudes precisam se fazer, precisam ser conforme aquele que tem intenção em ser. A Bíblia fala que Jesus, no Evangelho de Lucas, ele vai escolher os seus discípulos. Diz em Lucas 6,12 que ele se retira para orar. Ele sobe ao monte para orar. Jesus, ele tinha algo a fazer, uma decisão a tomar. Mas Jesus, o próprio Deus, aquele, o Senhor, o nosso Deus, o conhecedor de todas as coisas, ele, enquanto homem, ele se coloca na posição de alguém que havia intenção em cumprir o propósito. E ele entende que sozinho ali, como um homem, ele não conseguiria. Diz a Bíblia que ele vai tomar uma decisão, que era de escolher os discípulos. Ele fala assim: fica aqui que eu vou ali subir e vou orar para pedir a direção do Pai. Quantos de nós tomamos decisões na nossa vida, fazemos escolhas, sem ao menos perguntar àqueles que nós dizemos que têm intenção em agradar? Quantas vezes as nossas atitudes são impetuosas, sem pensar, sem orar? A Bíblia fala que quando Jesus já está lá no Getsemane, prestes a ser entregue, prestes a cumprir o propósito, ele já havia curado, ele já havia feito tantas histórias, ele já havia cumprido tantas coisas na terra, quantos feitos de Jesus, e ele caminhava em direção ao propósito, porque a intenção era chegar lá, a se entregar em favor da minha e da sua vida. Mas diz a Bíblia que lá no Getsemane, prestes a ser preso, para ser morto, para ser entregue, para cumprir um propósito, a Bíblia fala que ele se retira e vai orar. Quantos de nós nos perdemos no meio do caminho e perdemos as nossas intenções, achando que podemos seguir da nossa maneira e do nosso jeito? Mas o Senhor te convida hoje a renovar a tua aliança de comunhão e busca pela direção dEle. Que haja a intenção no nosso coração de buscar, de conhecer e prosseguir e conhecer mais de Deus. Conhecer a direção em que a gente tem que seguir. A gente perde a rota, a gente perde a porta de entrada, né? A gente fala, os nossos olhos se abrem, o nosso coração abre a porta para ele entrar, mas quantas vezes a gente fecha, né? Nas nossas intenções. Vai, deixa a vida me levar. E se você olhar quantas vezes a nossa vida, uma linha, cada vez que você continua a caminhar sem a direção de Deus, mais longe fica o retorno. Mais quilômetros você tem que andar, mais combustível se gasta, mais energia se gasta.
mais desgaste, mais frustração e mais perdição. E mais longe a gente vai ficando nos nossos entendimentos, nas nossas intenções, quando o Senhor está dizendo, é aqui, ó, é aqui. E, irmãos, foi engraçado que ele falou, vou parar, peraí, vamos ver onde é. Aí voltou, quando voltou, era a rua, que era para entrar. O portão, ele era no final, mas tinha uma rua para entrar, e eu só vi o portão. Às vezes os nossos olhos humanos se enganam, né? Quando Deus está mandando, vai. Não é pelo aquilo que você vê. A Bíblia diz que a gente tem que aprender a caminhar com fé. E caminhar com fé não é vendo onde vai. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que significa? O teu caminho está escuro, você não sabe o que tem na tua frente. Mas você caminha na palavra de Deus, que conforme você vai caminhando, Ele vai iluminando para te direcionar onde você tem que chegar. Por mais que os seus olhos olhem e vejam uma porta fechada, há sempre um desvio, um caminho que vai te levar ao destino proposto por Ele, quando você resolve seguir a direção que Ele te dá. Que os nossos corações nessa manhã tenham intenções em seguir a direção de Deus, não a nosso bel prazer. Que em nome de Jesus deixemos os atalhos, que em nome de Jesus deixemos, sabe, a vontade de ir onde não é para ir, de estar onde não é para estar, quando Ele nos chama a viver um compromisso intencional ao reino. Sabe o que é isso, irmãos? Não é viver a nossa vontade, é viver a vontade dEle. E a minha vontade onde fica? Aos seus Ele dá enquanto dorme, enquanto você descansa, enquanto você serve, enquanto você se entrega, enquanto você briga pelo compromisso, enquanto você paga o preço do compromisso, as demais coisas são acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, é uma frase, é um versículo que você vê escrito em tudo que é lugar, mas se não houver intenção e ação do teu coração a respeito disso, você vai viver buscando atalhos e caminhos que vão te levar para longe do propósito. Como Jesus, a gente precisa aprender a buscar, ter intenção em ouvir, em buscar a direção dEle para as nossas vidas. Aonde há intenção, há provisão. A Bíblia fala que Abraão, você conhece a história, o seu único filho, Deus o pede como sacrifício. E a Bíblia fala que ele prontamente atende, lá em Gênesis, no capítulo 22. Ele prontamente resolve obedecer. Ele junta tudo aquilo, toda a lenha, todas as ofertas e leva o seu filho para ser oferecido como oferta. E naquele momento, o filho pergunta, onde está o cordeiro? Abraão faz o que tem que ser feito e responde, Deus proverá. A intenção do coração de Abraão era obedecer. Não era sacrificar, olha a diferença aí de Saul. O sacrifício era em obediência. Mas no momento certo, Deus proveu o cordeiro. Sabe por quê? Meu irmão, muitas vezes Deus te pede algo na tua vida que te custa muito e você insiste em reter, mas a obediência em liberar é o que vai trazer a provisão daquilo que você mais precisa. No momento em que você está numa busca desenfreada ou angustiante por provisão de Deus por algo na tua vida, é esse momento que você precisa parar e entregar, que tudo demais Ele vai prover. Mas precisa haver intenção, não barganha. Precisa haver intenção, não interesse. Lembra que Ele sonda o coração e conhece a intenção? A Bíblia diz que Davi, ele passa por um momento onde a sua terra é aflorado por pragas e Deus o orienta a oferecer oferta em sacrifício para que aquela praga cessasse. Diz a palavra de Deus que Davi ele vai até um local chamado a Eira de Araúna. Era um local onde ele poderia arrumar tudo que era necessário fisicamente para montar um holocausto. E quando Araúna vê o rei, ó rei, você está na minha terra, que honra. O que você vem fazer aqui? Ele fala, eu venho comprar ofertas. Ele fala, rei, você pode escolher o que você quiser aqui que eu te dou. E ele responde o seguinte, eu não quero nada, porque eu não vou dar nada ao meu Deus que não me custe nada.
Quantas vezes a nossa intenção em ofertar, ela é corrompida pelaquilo que nos convém? Quantas vezes a nossa intenção em sacrificar é corrompida por aquilo que é mais fácil, por aquilo que convém, por aquilo que não dói, por aquilo, sabe, que vai de acordo com a nossa vontade, não com a vontade dele. Davi, ele poderia escolher o que ele quisesse naquela terra, mas ele disse: eu não vou pegar, eu vou comprar, porque eu não vou dar nada ao meu Deus que não me custe nada. Meu irmão, o que Deus tem te pedido, ele tem um preço. Talvez você esteja buscando o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, mas ele te diz: não, não, não. A renúncia tem um preço, o sacrifício tem um preço. Eu paguei um alto preço, a minha intenção é te levar para o céu, mas precisa haver intenção no teu coração de pagar o preço da renúncia, o preço da entrega, o preço da oferta, não da troca. A oferta liberada, a oferta de coração, a intenção não do valor, mas daquilo que você está disposto a entregar e deixar que ele faça demais coisas. Quantas vezes servimos a Deus oferecendo sacrifícios que não nos custa? Ai, a vida já é custosa demais. A igreja é meu descanso. Amém. Que esse lugar é teu descanso. Mas o propósito e a intenção de Deus no reino não para em você. Não para em você. O propósito do reino é alcançar um reino. E a bênção de Deus que você busca na tua vida não vai parar em você. Se você está intencionado a receber para a tua casa, para a tua família e guardar dentro dela, meu irmão, você está errado. Deus está muito disposto a te dar, mas aquilo que Deus vai te dar não vai parar em você. Precisa haver intenção em liberar, precisa haver intenção em multiplicar, precisa haver intenção em transformar, precisa haver intenção em dar, em distribuir, e para isso precisa ter disposição para servir, para entregar aquilo que Deus tem te dado. E quanto mais você entrega, mais você recebe. Não é farinha pouca, meu pirão primeiro, não. O reino de Deus nem é assim, não. É farinha pouca, meu irmão primeiro, e o Senhor te alimenta junto. Quando eu estava ontem meditando sobre essa palavra, quando você entrega, o Senhor, Ele provê. A sua intenção chama a atenção do Mestre ao seu favor. Quantos estão dispostos a chamar a atenção do Mestre nessa manhã? Qual o milagre que você precisa? Qual a causa que você precisa? O que te aflige hoje? O que te deixa angustiado? Que você não sabe mais como fazer? Meu irmão, que as suas intenções sejam colocadas no Senhor e todo mais Ele vai prover. A Bíblia diz que Jesus vai no meio de uma multidão buscando resposta, e Ele para e fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Meu irmão, ele não viu quem era. No meio de uma multidão, alguém toca Jesus e a virtude é liberada. Sabe por quê? Porque a intenção do coração daquela mulher fez a diferença no meio de uma multidão. É a sua intenção nessa manhã que vai tocar o coração de Deus. Pegue a sua vontade de fazer, a sua vontade de ser, e coloque a intenção e a ação de seguir em frente de forma diferente hoje. Quantos precisam tomar uma decisão de sair do lugar? Quantos precisam tomar uma decisão de mudar a forma de vida? Eu preciso, todos nós precisamos todos os dias. Em alguma área da nossa vida, reconhecer que está errado não muda. Tenha intenção em mudança. Haja em favor da mudança e comece no altar de Deus entregando aquilo que precisa nessa manhã. Toca o coração de Deus com a sua vida. Toca o coração de Deus com as suas intenções. Que as suas intenções sejam transformadas. Que aquilo que tem desviado a sua atenção, que aquilo que tem corrompido a sua intenção, aquilo que tem te levado para longe nessa noite, e você seja redirecionado, reposicionado no caminho, na direção que Deus te chama. O que você precisa fazer nessa manhã? Deus te pergunta: o que precisa ser feito?